Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Quem não sabe a diferença de volt, ampere, watts e resistência ôhmica, vai entender de uma vez por todas com esse vídeo. Essas grandezas elétricas representam fenômenos que são a base de tudo na elétrica. Então não tem como se dizer eletricista se você não souber explicar basicamente o que são cada uma. Pessoal, o nosso foco será o entendimento para aplicação prática nas instalações. E para entendermos como funciona a eletricidade, temos que começar no que é mais elementar, o átomo. Isso mesmo, tudo acontece nos átomos. Para quem não se lembra, o átomo é a unidade básica da matéria, onde no seu núcleo temos os prótons que têm carga positiva, os nêutrons que têm carga neutra, e orbitando esse núcleo temos os elétrons que têm carga negativa e são os portadores de carga. Essa carga é medida em Coulomb. Em alguns materiais, como por exemplo os metais, esses elétrons se desprendem dos átomos com muita facilidade. Chamamos esses elétrons de elétrons livres e damos a esses metais o nome de condutores elétricos. E os melhores são, em primeiro lugar, a prata, que tem algumas aplicações industriais. Em segundo, o cobre, que é muito usado nas residências para cabos, barramentos, conectores. Em terceiro, o ouro, que é usado em alguns componentes eletrônicos específicos. Em quarto, o alumínio, que é muito usado nas redes de concessionárias de energia. E uma menção honrosa para o latão, que pelo baixo custo é muito usado em alguns contatos elétricos, mas está em sétimo lugar em capacidade de condução de corrente. E para que haja movimento desse elétron, nós precisamos que haja uma força para atraí-lo. E para existir essa força, os átomos precisam estar em desequilíbrio de carga. Ou seja, tem que existir uma diferença de potencial. Vejam esse exemplo desses dois átomos. O da esquerda está com mais cargas negativas, fazendo com que ambos fiquem em desequilíbrio. Esse desequilíbrio gera uma atração, e a única partícula desse átomo que consegue se desprender é o elétron, que parte do átomo negativamente carregado para o átomo positivamente carregado, deixando os átomos com cargas equilibradas. Essa diferença de potencial damos o nome de tensão elétrica, e é representada pela letra E ou U. Sua unidade de medida é o volt, a quantidade de volts que determina a força da eletricidade, pois através do movimento das cargas é gerada uma corrente elétrica. E por falar em corrente elétrica, ela é o fluxo ordenado de elétrons, que se movem de forma orientada em um condutor elétrico. Sim, para ser considerado uma corrente elétrica, o fluxo de elétrons precisa partir de um ponto e ir para outro. O fluxo desordenado não é considerado corrente elétrica. O condutor está em equilíbrio natural. Na animação fica mais fácil de entender. Nesse circuito simples de uma lâmpada acionada por uma pilha, temos o fluxo de elétrons de forma orientada partindo do polo positivo para o polo negativo da pilha, configurando uma corrente elétrica. Corrente elétrica é representada pela letra I. Sua unidade de medida é o ampere. Nesse ponto pode haver uma confusão. Eu disse agora há pouco que quem define a carga de um elétron é o Coulomb. Sim, 1 ampere é igual a 1 Coulomb por segundo. Então podemos definir que para medir a quantidade de corrente precisamos necessariamente de duas grandezas, que é a carga, que é medida em Coulomb, pelo tempo medido em segundo. Bom, já aprendemos que um condutor, quando é submetido a uma tensão, ele passa a ser percorrido por uma corrente elétrica, que é o movimento de elétrons livres de forma ordenada. Quando esses elétrons livres entram em movimento, eles começam a colidir entre si e com os átomos do condutor. Quanto maior o número de colisões, maior a dificuldade encontrada pela corrente elétrica em percorrer esse condutor. Essa dificuldade de movimento das cargas tem um nome, chama-se resistência elétrica. Então, a resistência elétrica é definida como a capacidade que um material tem de se opor ou de limitar a passagem de corrente. A resistência elétrica varia conforme o comprimento, largura e a natureza do material condutor, além da temperatura que ele é submetido. Quanto maior a temperatura, maior a resistência. Por exemplo, o resistor de um chuveiro, que popularmente é conhecido como resistência, normalmente é feito de aço inoxidável, que é um metal que tem natureza condutora. Porém, não é um bom condutor quando comparado aos metais citados no início desse vídeo. Quando ele é submetido a uma tensão elétrica, gera um fluxo de corrente que é limitado pela resistência. Esse metal aquece e troca calor com a água, deixando ela quente. Quanto maior a resistência, mais limitado o fluxo de corrente será, e menor será esse fluxo.
Então a conclusão que chegamos é que a corrente é inversamente proporcional à resistência do material. No caso do chuveiro, a resistência é bem baixa para que a corrente seja alta e aqueça o resistor. Essa é a intenção, deixá-la bem baixa mesmo. Esse desenho simples representa bem o conceito de resistência elétrica, a tensão tentando empurrar a corrente e a resistência impedindo. A resistência elétrica é representada pela letra R, e sua unidade de medida é o ohm, representada pela letra grega ômega. Os materiais onde os elétrons são fortemente ligados ao núcleo dos átomos são os dielétricos, também chamados de isolantes. Ou seja, as substâncias dielétricas não possuem elétrons livres. São os materiais que fazem oposição à passagem de corrente elétrica. Têm resistência elétrica altíssima, como por exemplo borracha, plástico, cerâmica, acrílico, o próprio ar atmosférico, mas seria um erro chamá-los de isolantes no sentido literal da palavra, pois não existem materiais 100% isolantes. Essa resistência pode ser rompida dependendo do nível de tensão. A prova disso é um relâmpago, que quando rompe a resistência dielétrica do ar, forma um raio. Mas para as tensões residenciais, podemos sim dizer que são materiais isolantes. Usamos o fluxo de corrente elétrica para gerar principalmente 3 tipos de trabalho, que são: primeiro, a conversão de energia elétrica em energia térmica, por exemplo, o resistor de um chuveiro ou um ferro de passar. A conversão de energia elétrica em energia luminosa, exemplos, lâmpadas em geral. Só uma curiosidade aí para vocês, a lâmpada de filamento é menos eficiente porque ela converte a maior parte da energia elétrica em energia térmica. E por último, a conversão de energia elétrica em energia cinética, ou seja, movimento. Motores em geral, máquina de lavar, liquidificador, batedeira, a geladeira, isso mesmo, a geladeira não converte energia elétrica em energia térmica diretamente. A energia elétrica é para acionar um compressor que vai comprimir e expandir o gás e vai gelar o interior desse refrigerador. Esses trabalhos realizados nessas conversões damos o nome de potência elétrica, que é uma grandeza física que mede a quantidade de trabalho realizado em um determinado intervalo de tempo, representado pela letra P. Sua unidade de medida é o watt, que é igual a 1 joule por segundo. Essa daí todo mundo tem um pouco mais de convivência, principalmente porque é a unidade de medida que vem na conta de energia da nossa casa. Para finalizarmos, vale um breve resumo da aula de hoje. Tensão elétrica é a força que movimenta os elétrons. Sua unidade de medida é o volt. Corrente elétrica é o fluxo ordenado de elétrons. Sua unidade de medida é o ampere. Resistência elétrica é a capacidade que o material tem de se opor ou de limitar a passagem de corrente elétrica. Sua unidade de medida é o ohm. Potência elétrica é a medida de quantidade de trabalho realizada em um determinado intervalo de tempo. Sua unidade de medida é o watt. Pessoal, fiz esse vídeo com parte da primeira aula do meu curso de eletricista residencial. Essa aula está lá como uma amostra gratuita. Caso tenha interesse, eu vou deixar o link do curso na descrição e no primeiro comentário desse vídeo. O valor é bem acessível, ideal para quem quer dar os primeiros passos na profissão ou é estudante de elétrica. É isso, espero que tenham entendido. Valeu, pessoal, até mais.